Fala, cidade querida. Este é o encontro das águas do rio Taquari e Coxim. A partir desta ponte, o rio Taquari não oferece ao navegante nenhum desafio, graças à planície pantaneira, o que legitima a cidade de Coxim como o portal do Pantanal. Entre muitas de capim e da alegria que morre na minha mágoa Coxim. Fala Coxim com carinho. Devido às suas águas com peixe em abundância, o município é também conhecido como Capital Nacional do Peixe, movimentando grande parte da economia local. Como a distância atroz quero morrer bem pertinho, escutando a tua voz. Fala da vila pequena, da vida calma e discreta, que ficou sendo esta pena que fez nascer o poeta. E fala de uma morena que já esqueceu de mim, saudade que me envenena, te peço fala. Mais do que belezas naturais, Coxim é também rica em sua história. Nascida em 11 de abril de 1898, podemos dizer que o local tem ainda pelo menos um século antes de se tornar cidade, somando então mais de 2 séculos na sua trajetória. Essa história pode ser apreciada nas ruas do centro da cidade, no monumento em homenagem aos soldados heróis da Guerra do Paraguai, na Praça São José e mesmo na catedral de mesmo nome da praça. Mas o mais popular dos símbolos da cultura coxinense talvez seja este aí, o pé de cedro. Um gigante de mais de 20 metros de altura e que todas as manhãs faz sombra ao Museu Arqueológico Histórico de Coxim. Bom, a história começa com o Zacarias Mourão ainda criança, segundo a história aos 11 anos, lá por volta de 1939. Segundo era costume naquela época, os pais deixar os filhos, os fazendeiros, deixar os filhos na cidade para estudar. E segundo consta, Zacarias veio morar aqui, era a casa onde moravam os freis, capuchinhos, e eles costumavam levar os meninos para recreação, passear na mata e tal. E o Zacarias encontrou, né, segundo a história, esse arbusto, que na verdade, creio eu que ele não tinha ideia de que seria um pé de cedro, trouxe e plantou aqui, né? Isso por volta de 1939, quando ele teria 11 anos. E viveu aqui por um tempo, depois foi embora para Campo Grande para terminar os estudos, de lá para o Rio de Janeiro, fez concurso, se tornou policial federal, mas sempre estava ligado a essa veia poética, né, da música com o rádio, e conheceu vários compositores, cantores famosos, entre eles o Goiá. E os dois vieram passear, conhecer Coxim, e ele trouxe ele aqui para conhecer a casa onde ele morava. E então ele viu que a árvore que ele plantou, na verdade era um pé de cedro, e eles tiveram uma ideia, os dois juntos, né, músico e poeta, de fazer então uma homenagem para essa árvore, contando a história dele, da volta, como ele encontrou esse arbusto, e surgiu a música Pé de Cedro. Como ele trabalhava no rádio, lá ele começou a divulgar, né, essa música, que foi do projeto Pra Ação Bem Rápido, a divulgar a música e com isso trouxe mais visitantes para Coxim, que essa música levou Coxim ao cenário nacional e as pessoas até de fora vinham conhecer Coxim.
E a importância do museu para a gente é fundamental. Um museu de memória, de história local. Todas as peças que tem aqui, elas são doadas pela comunidade. O museu não compra peças. São peças antigas e nós costumamos dizer que as peças falam, né? Que o acervo fala, porque cada peça que tem aqui pertenceu a uma família e através dessa peça, se a gente for investigar essa peça, que infelizmente nem todas são catalogadas, mas as que têm catalogadas conta a história de cada família coxinense, né? O que a gente tem eu costumo de ressaltar, de mais importante para a gente aqui, é o acervo pantaneiro, que conta a história do homem pantaneiro, que é a nossa história, né? A parte do garimpo, né, que foi doada pelo Paulo de Carvalho, que conta a história do garimpo na nossa região, Jauru, Riozinho, Rio Coxim, e o nosso acervo arqueológico, que foi encontrado a 5 quilômetros daqui, na Silviolândia, na época da escavação para a construção de um posto de gasolina, né, foi encontrado 2 urnas funerárias indígenas, né, que prova que ali foi território indígena. Infelizmente, não houve uma escavação científica, né? É provável que ali tenha mais alguns artefatos, mas que estão lá, protegidos pela terra. Aqui no museu é uma fonte de pesquisa. Nós temos não só o acervo em peças, mas também temos o acervo documental escrito, que tanto são fichas das peças que nós temos, mas também são documentos de eventos locais, fotos e até projetos antigos. Nós temos projetos de algumas construções antigas. Temos documentos escritos de 1800 e alguma coisa, ainda quando o Coxim era Herculânea. Documentos que vinham do Rio de Janeiro, manuscrito. São documentos muito importantes, muito raros. Eu quero ressaltar aqui a importância do Museu para Coxim, né, e a importância de como seria importante uma parceria entre as universidades, pesquisadores, historiadores, acadêmicos. Seria muito importante para a gente. É bem-vindo, porque seria uma ajuda, né? E é apaixonante, eu gosto muito, é uma honra participar do seu projeto. Eu espero que o seu projeto venha de alguma forma, com certeza, vai conseguir ajudar não só o museu, mas como os acadêmicos, conscientizando eles da importância do museu, da importância de estar fazendo suas pesquisas aqui, de visitar, de participar, de estagiar, né? É um ótimo local para estágio. Está aberto ao público. Não posso esquecer, não posso esquecer assim. Foi na sombra do pé de cedro que ela jurou pra mim. Não é difícil notar que o Museu Arqueológico Histórico de Coxim é um local de grande importância para a preservação da história coxinense. Mas, se o município é tão rico em sua história, de que forma os professores utilizam o museu como instrumento pedagógico? Fomos até eles para entender a questão. Afinal, qual a importância do Museu de Coxim para o professor no ensino da história local? Com a palavra, o professor. Sim, muito importante. Inclusive, objetos do passado, até personagens que eu acho que eles poderiam estar assim, explorando mais na história de Coxim, pessoas que deixaram legado para a nossa história. Então, os alunos acham interessante, até muitos alunos assim, né, chegam no museu e não conhecem aquele objeto, teria que ser mais explorado. Acredito sim, que é muito importante, até porque, né, vamos tomar como exemplo o nosso Museu Arqueológico de Coxim. Ali a gente tem inúmeras situações relacionadas com a história, com a cultura, com a identidade do povo coxinense. E isso para o aluno é uma proximidade que ele tem com as fontes históricas. Então ele está presenciando situações da história do nosso município. Eles ficam muito encantados quando eles visitam um museu, quando eles visitam um parque temático, né, ou outro local cultural. Por quê? Para eles é uma novidade.
né? Eles não têm, muitos deles não têm o conhecimento, né? Quando a gente entra no museu, que começa a explicar, que eles começam a ver, né? Tem aquela roupa do mergulhador, nossa, mas era assim, como respirava, eles começam a se indagar, mas por que eles utilizavam essa roupa? E aí começa a explicar, porque era para retirada do diamante. Diamante? Tinha diamante no nosso município? Quando? Onde? Né? Então eles começam a fazer altos questionamentos, até porque eles não conhecem essa história. Bom, a questão hoje, o professor, ele está, como eu disse, né? Ele tem um planejamento, tem toda uma sequência, ele tem que estar sempre focado nessa sequência. E muitas das vezes ele acaba até esquecendo os recursos bem próximo dele. Então vai falar da Guerra do Paraguai, por exemplo. A gente tem aqui na praça aqui um obelisco, símbolo e tal, da retirada. Lá está escrito alguma coisa que já faz mencionar, envolver a nossa história local, né? Então, tem muita coisa que hoje também, esse roteiro aí que os professores têm que seguir, dificulta um pouco eles parar um pouco aí e tentar dar uma volta na cidade, identificar mesmo o que tem de bacana na nossa cidade. A nossa cidade, olha a riqueza que tem aqui, né? Nossa cidade, vai falar da mineração lá no Brasil, no 7º ano lá, pode ter, olha aqui, mineração aqui, né? Olha aqui alguns instrumentos para falar da mineração aqui na nossa região também. Olha, Douglas, assim, a gente vê né, a gente sabe que é extremamente importante, não é explorado porque muitas das vezes nós temos as questões burocráticas da escola e exige isso um certo tempo para você poder colocar, né, ajeitar, são projetos, você tem que elaborar um projeto, tem que ver se isso muitas das vezes é aprovado. Vem toda uma questão burocrática. É lógico que isso aí é fundamental para o processo de ensino e aprendizagem dos nossos discentes. Mas muitas vezes ele não consegue. Aí você imagina você pegar essas criaturas de Deus e trazer, né, no museu. É lógico que muitos, né, que estão ali, eles vão, né, vai ser muito legal, mas aí tem toda uma questão que envolve isso daí. Qualquer um erro que se dá, qualquer uma coisa que dá errado, já é questão de mídia, já é questão do pai que muitas vezes não foi na escola, ele já está lá ponderando, querendo saber o que é que aconteceu, por que deu errado, né? Então, assim, envolve toda uma conjuntura nesse processo aí. Seria fundamental, lógico, né? Isso aí é de extremo interesse. Muitos dos nossos alunos que nós temos aqui, ele não tem conhecimento. Às vezes passa aí na frente aí e nem sabe o que é que tem aqui dentro. Olha, houve épocas em que o museu estava muito mais próximo e tinha eventos ligados a essa área e despertava o envolvimento da população, como na época que o Henrique Spengler era vivo, que tinha o Forarte, né? Tinha oficinas ensinando determinados artesanatos. Eu me lembro que até a falecida professora Clarice Rondon ensinou um tipo de bordado, algo assim que ela tinha aprendido quando moça, né, para a galera, e outras discussões culturais ali. Então foi um período assim muito rico, que estava unida ali a questão da cultura junto com o museu. Mas depois isso foi se perdendo ao longo do tempo, e às vezes o museu fica fechado, então tem uma pessoa lá, mas às vezes a pessoa não tem as informações necessárias, então a pessoa pode até entrar lá e falar assim, tá aí. Olha, eu acredito que os eventos para visitação ou algum evento dentro do museu que tragam, né, seja musical, poético, eu acho que isso leva bastante a população, porque não só as turmas de escolas que devem e precisam fazer esse tipo de visitas, mas eu acho que a população em geral também, porque isso é uma riqueza que também tem que ser explorada não só pela população acadêmica ou pela população escolar, e também pela população geral. Acho que a divulgação de eventos e atividades dentro dos museus, dos parques, eu acho que seria o ideal para levar a população para conhecer mais. Olha, para fazer uma visita hoje no museu como o nosso, a gente tem que pensar bem em estruturar o trabalho, né? Então, hoje você vai passar um filme. Então, esse filme, ele já tem que ter um roteiro ali de pergunta já antes, você preparou. É como preparar uma aula. Vir ao museu, se você preparar bem a aula, né? O que mais te chamou a atenção? O guri vai andar aqui com um foco diferente do que, tipo assim, pessoal, vamos fazer uma visita no museu. Chegou no museu, entrou e saiu, pá, gostaram?
Claro que não vai ser a mesma coisa que você falar, ó, pessoal, a gente vai fazer trabalho. Por exemplo, de sexto ano, quais são as fontes históricas, né? Então, no primeiro ano também, que tipos de fontes existem? Então, nessas duas séries em especial, do sexto e primeiro ano, elas já oferecem a condição de que há uma necessidade de visitar um patrimônio histórico da sua cidade. Você vai chegar aqui, ó, olha o tanto de fontes históricas, né? Então, para que serviria, por exemplo, esse capacete aqui, esse estilo capacete, né? Para que serviria determinadas outras coisas, né? Se você já tem um trabalho direcionado ali, onde ele vai chegar aqui, ele vai ter muita curiosidade, pode ter certeza, Douglas, 1 hora ou 2 vai ser pouco para eles. Lógico, é um recurso extremamente importante, isso é bom para a aprendizagem, né, para a bagagem de conhecimento, porém, assim, a gente vê que se não tiver questões de indisciplina, mas a gente dá sim para acreditar que certamente esses alunos eles sairão aqui com uma outra perspectiva, com outras curiosidades, vão sair sim entusiasmados, porque não são coisas que eles estão acostumados a ver no dia a dia. E isso aí é uma coisa diferente, certamente é muito bom para o processo de aprendizagem desses alunos. Eles vão dá para assim, a gente entender que eles vão sair bem, né? Porque são coisas novas, coisas diferentes. De que seja feita essa aproximação, de que o museu tenha essa função dele, mas fique de uma forma mais próxima da população, dos alunos, porque a gente sabe que essas novas gerações podem mudar essa realidade, né, no sentido de ver a importância da cultura, do acervo do museu, e que se não for levado esse acervo para outros espaços, se não tiver esse chamariz, o que vai ser? Vai ter acervo perdido? Porque será que todos os acervos estão guardados corretamente? Será que todos esses acervos são utilizados como deveriam, levados a outros espaços? Né? Será que o museu tem cumprido sua função ao longo do tempo? Né? Ou tem lá, eu queria ver um documento do início lá de Coxim. Está guardado onde? Não sei. Está em condições adequadas? Ocorre o risco de até ter essa reflexão sobre o papel do museu, a importância desse arquivo, muitos materiais já nem existirem. Então, acho que o maior anseio é esse, né, de que realmente tem mais visitas, tem exposições, falar assim, vamos levar o aluno lá, mas nós vamos trazer aqui tudo isso. Outra situação é a questão burocrática, né? Por exemplo, William Tavares, Escola William Tavares, é uma área rural, né? Então eu preciso de um transporte público para transferir esses alunos da escola até o museu, eu preciso de um motorista, né? Eu tenho que ter autorização preenchida, assinada pelos pais para retirar o aluno da escola. Eu não posso simplesmente falar, vou levar meus alunos hoje para conhecer o Museu Arqueológico de Coxim. Né? Eu não posso, eu não tenho essa autorização, eu tenho que ter autorização dos seus responsáveis para isso. Então ela requer também um processo burocrático, né? E que isso também às vezes emperra um pouco as visitas. Elas são feitas, não uma constante como ela deveria ser, mas esporadicamente elas existem. Pela dificuldade, talvez, do próprio professor se locomover com o aluno fora da escola, né? O medo da indisciplina, a burocracia. Até seria interessante fazer um trabalho assim, alguém, né, responsável por exemplo, o museu, o parque temático até tem. Convidar a escola, né? Está fazendo mais eventos em cima, assim, e está buscando os alunos para visitar, porque talvez fica sem interesse, né? Porque são poucas as visitas que são feitas, né? Professor, para que estudar história, essa coisa do passado, essa chatice, né? Isso é muito chato. A gente tem que aprender coisas aí mais diferentes, tecnologia. Eu não vejo estudar sobre, por exemplo, as civilizações, os maias, os astecas, os incas, enfim. Isso aí, professor, é muito complicado. Isso aí não dá interesse nenhum, isso daí. Não dá vontade de estudar. Não quero estudar isso aí, não.
aí muitas vezes deixa a desejar, assim, é meio complicado, mas aí vai do professor utilizar as suas ferramentas, né? Sou meio pedagógico para poder fazer com que esses alunos tenham um pouco mais de interesse, o professor utilizar da sua criatividade, enfim. Mas a gente tem muito medo, até porque quando fala um professor de história, já fazem aquela cara de aula chata, né? Então a gente tem que tentar tirar isso da ideia deles e fazer com que isso seja mais gostoso, mais prático, mais ativo. E não ficar só naquela aula de vou ler, vou fazer atividade, vou ler. Né? Então a gente tem que... Contar a história de Coxim não é uma tarefa fácil. O desafio foi aceito pelo Museu Arqueológico Histórico de Coxim, que encontra o seu lugar junto ao busto do poeta na sombra do pé de cedro. A cidade que nasceu e se desenvolveu junto às margens do rio Taquari, conhecida como Terra do Pé de Cedro, capital nacional do peixe, portal do Pantanal ou simplesmente Coxim, oferece também um cartão postal inesquecível. Como se diz por aqui, bom mesmo é Coxim. Tenho à tarde um sol vermelho, refletido ao grande espelho, nas águas do Taquari. E o canto da siriema, embalando as piracemas e cardumes de lambari.